Aleluia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um, amém? Livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Fica na porta, tira a oferta, vai pregar, que é isso mesmo. Aleluia. Aleluia. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 25. Marcos 5, 25 é uma passagem muito conhecida. A passagem sobre a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e havia padecido muito à mão de vários médicos, despendido tudo quanto tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu-se no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo de si mesmo que saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas quem tocou. Porém, ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher sabia que lhe tinha acontecido. Temendo e tremendo, aproximou, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém e amém. Pode se assentar. Querido Deus e eterno Pai, Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Pai, o Senhor sabe que eu sou a menor pessoa dessa igreja, Deus. O Senhor sabe disso. Pai, eu não sou nada, Pai, nesse lugar, Deus. Eu peço que o Senhor tome a frente, Deus. Me esconda atrás da cruz, Deus, neste momento. Pai, cumpra o que o Senhor falou comigo durante essa tarde, Deus. Eis-me aqui. Pai, não sou nada mais do que um escravo da orelha furada, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Faça a sua vontade, Deus, de acordo com ela mesma. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria mais ou menos: sangue sujo igual mulher imunda. Sangue sujo igual mulher imunda. Essa passagem ela é muito conhecida, já foi falado dela. E antes de Jesus me dar essa mensagem, eu estava lutando entre duas primeiras. A primeira, eu falei, não bateu no meu coração, senti que alguma coisa estava errada. Fui para a segunda. A segunda também não foi, estava sentindo uma pressão no meu coração, na minha alma. Ainda não é essa. Aí quando foi de noite, Jesus me fala, pelo amor de Deus, o que o Senhor quer falar para a sua igreja amanhã. Me fala, não me deixa assim. E de repente me veio uma sensação de sujeira, uma sensação de imundícia. Imundícia a tal ponto que eu não estava me aguentando. Eu não sei como explicar isso, mas é um estado de sujeira, um estado de imundícia que é até difícil falar para vocês. É um estado que eu não estava me aguentando. E quanto mais a presença de Deus, e Deus nesse momento me permitiu manifestar um pouquinho, um milímetro da sua glória. Eu me senti tão nojento, tão desprezível, tão execrável. Eu falei: Jesus, não chega perto de mim. Não chega perto de mim, Jesus, não chega perto de mim. Que eu estou sujo, que eu estou fedendo. Não chega perto de mim, Jesus, não chega perto de mim. Isso foi uma luta espiritual durante muito tempo, durante a noite, durante muito tempo. Aí o Espírito Santo falou que era essa a mensagem. Muito já se falou sobre essa mulher. Eu poderia falar que era uma mulher corajosa, uma mulher de fé. Eu poderia falar um monte de coisas que já foram faladas aqui, em outros lugares também, de outros pregadores. Mas que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar sobre a imundícia dela. Sobre a imundícia. Mas por que sobre a imundícia?
Na cultura dos judeus, a menstruação era tido como algo imundo, algo sujo. Então a mulher, quando menstruava, ela ficava um período reservada. Ela ficava um período fora do convívio das pessoas, dos familiares. E a Bíblia fala que essa mulher ficou com fluxo de sangue durante 12 anos. 12 anos essa mulher. A Bíblia não fala que era frequentemente. Eu não acredito que seja frequente, seja contínuo, mesmo porque também ela não aguentaria 12 anos. Eu particularmente acredito que essa mulher, ela tinha seus eventos de menstruação e vinha grande quantidade, vinha muita quantidade. Isso eu acredito nela. E essa quantidade que saía de dentro dela ocasionava sintomas físicos no corpo dela. Depois eu vou comentar sobre isso. E a Bíblia fala, aliás, a Bíblia não fala a natureza dessa enfermidade. A Bíblia nem fala o nome dela. A Bíblia só fala que era uma mulher. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher tinha 12 anos que padecia dessa enfermidade. A Bíblia só fala isso. Eu quero dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte eu quero relembrar com você, não vou contar nenhuma coisa nova, mas eu quero relembrar a história dessa mulher para servir como base para a minha segunda parte da mensagem. E a Bíblia fala que durante 12 anos ela sofria na mão dos médicos. 12 anos. E a cada médico que ela ia, mais sofrimento ela tinha. E gastava mais dinheiro e mais sofrimento ela tinha. Eu fiquei pensando, mas por que ela teria esse sofrimento todo? Em primeiro lugar, porque ela era mulher. Na cultura dos judeus, a mulher não valia muita coisa. O testemunho de uma mulher valia menos do que de um homem. Então, para uma mulher falar alguma coisa, equivaleria a dois homens. Duas mulheres equivaleria a um homem. Por isso, quando Maria sai do sepulcro e vai falar com os apóstolos, Jesus ressuscitou, eles não acreditavam. Não é porque ela era mentirosa, por causa da cultura da época. Porque o testemunho de uma mulher não valia nada. Metade do que valeria o testemunho de um homem. Em segundo lugar, ela era tratada por causa do dinheiro que tinha. A Bíblia não fala se ela era rica, a Bíblia não fala que ela tinha muitas posses. Mas a palavra de Deus fala que ela, enquanto ela tinha dinheiro, ela buscava o tratamento. Então, muito possivelmente, eu acho, na minha opinião, que os médicos atendiam ela, não por causa dela, por causa da enfermidade dela, mas por causa do dinheiro que ela tinha. Terceiro lugar, não havia nenhuma evolução no seu tratamento. Como eu acabei de falar, durante 12 anos, nenhum médico achava uma cura para essa mulher. O médico achava. E em quarto lugar, ela estava na miséria e ainda não tinha esperança ou expectativa de melhora. Essa, na minha opinião, são 4 pontos que fazia com que essa mulher ia de mal a pior. E o engraçado é que na lei dos judeus, os judeus têm 2 livros sagrados. Os judeus têm a Torá, que é a lei mesmo, que é a Bíblia deles, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E tem o Talmud, que é a lei oral, que são ensinamentos orais. E no Talmud tem 11 maneiras de se curar uma hemorragia. Então ela procurou médico, ela procurou sacerdote, e nada dessa doença de curar, nada. Ela fez tudo como manda o figurino. E lá em Levítico 15, 19, diz a lei sobre a mulher que menstrua. E diz assim: a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre ela deitar durante essa separação será imundo, e tudo o que se assentar será imundo. Também a mulher, quando tiver o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então essa era a lei. Então, enquanto a mulher estava no período de menstruação, ela era considerada oficialmente como imunda. E tudo que essa mulher tocasse automaticamente ficava imundo, independente do que quer que seja. Tanto que na cultura dos judeus, toda a casa tinha um cômodo, tinha um quartinho,
não se sabe o nome, mas eu coloquei o nome de quartinho de imundícia. Porque é o quarto, é o cômodo que essa mulher ficava enquanto permanecia no período da menstruação. Porque como a lei fala, ela não pode tocar em nada. E tudo que ela tocar, ficaria imundo. Então algumas pessoas separavam algumas mudas de roupa, uma cama, alguns utensílios da casa, para que essa mulher se mantivesse nesse lugar, isolada do convívio da sociedade, isolada do seu convívio familiar. Por quê? Porque tudo que ela tocava era imundo. Tudo. Ela não poderia ir ao templo, ela não poderia adorar a Deus, ela não poderia oferecer nenhum sacrifício de adoração, ela não poderia ter contato com nenhum dos seus familiares, nenhum outro ser humano poderia ter contato com ela. A Bíblia não fala muita coisa sobre essa mulher, mas vamos imaginar um pouquinho. E se ela fosse uma adolescente? Se ela fosse uma jovem, seus 12, 13 anos, mais ou menos. Na escola dominical a gente tem aprendido que as meninas da época casavam entre 14 e 15 anos. Essa era mais ou menos a média de casamento da mulher, de uma mulher judia. Então, se essa mulher hoje, nesse episódio, fosse uma menina, no começo da sua doença, o seu sonho iria por água abaixo. Hoje as meninas podem ter muitos sonhos. Podem ser administradoras, podem ser médicas, podem ser veterinárias, elas podem ser o que elas quiserem ser. Mas naquela época, o único sonho, o sonho máximo de uma mulher judia era casar. O ápice do sonho de uma mulher era o casamento. E com 12 anos, doente, enferma, ela não podia casar. Ela não podia exercer, participar de um sonho que tantas outras meninas tinham. Então ela estava condenada a viver uma vida infeliz. Mas e se ela fosse uma mulher já madura? E se ela fosse casada? Se ela já tivesse uma casa, se ela já tivesse filhos? Como é que seria a convivência dela? O Espírito Santo tocou no meu coração que se ela fosse uma mulher já de uma certa idade com filhos, eu imaginaria, você que é mãe, você que é mulher vai entender muito mais do que eu e dos meninos que estão aqui na igreja. Imagina você isolado num canto, você que é mãe ou você que é mulher, que não é mãe ainda. Imagina você fechado num canto, você enclausurada num canto e seu filho te chamando: mãe, 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 cadê você, mãe? Me dá um abraço, me dá um beijo, mãe. Vem cá me arrumar para a escola. Olha aqui minha nota da escola, mãe. E a mãe não podia tocar em nada da criança ou na criança, não podia ter relações com seu marido, não poderia viver uma vida feliz de casada. Era uma vida totalmente infeliz, desgraçada por causa da sua imundícia. E o Espírito Santo tocou isso no meu coração. Imagina se ela fosse mãe, ver o desespero da sua criança, de chamá-la, de querer um abraço. Fosse mãe, igual todo filho tem: mãe, coloca minha comida para mim. Ô mãe, passa minha roupa. Ô mãe, faz isso, faz aquilo. E essa mulher não poderia fazer. Imagina a dor dessa mulher. Imagina uma espada entrando no coração dessa mulher todas as vezes que ouvia a voz do filho, ou que ouvisse a voz do seu marido. Mas ela não podia fazer nada. Ela ainda assim, tudo que ela tinha para curar, para ser curada, para ser tratada. A família também. A Bíblia não fala se ela era casada, a Bíblia não fala quase nada sobre ela. Mas a família dela investiu todo o dinheiro que tinha. Como acontece no dia de hoje? Quando nós descobrimos que um parente tem alguma enfermidade grave, uma doença grave, um câncer, ou uma doença que precisa de dinheiro, de um tratamento, se não tratar, morre, nós não medimos esforços para que essa pessoa seja curada. Não importa que fiquemos pobres, não importa que fiquemos miseráveis, não importa. O importante é a pessoa, é a saúde da pessoa. A Bíblia fala que em um momento ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de um tal de Jesus de Nazaré, ela ouve falar de um nazareno. E esse nazareno tem poder de curar coisas incuráveis, doenças incuráveis. Ela ouve dizer que esse tal nazareno ressuscita mortos. Ela ouve dizer que esse nazareno cura cegos de nascença. Ela ouve dizer que esse nazareno multiplica pão e peixe. Eu acredito que depois de tudo que ela passou, num ato de desespero, num ato desesperado, ela sai de casa.
lembrando que ela era imunda, ela não poderia ter contato com outras pessoas. Se a sociedade, se algum judeu, se algum sacerdote pegasse essa mulher fora do seu quartinho da imundícia, ela seria morta. Porque ela estaria contaminando outros judeus, outras pessoas, outros judeus ficariam imundos por causa dela. Então, muito provavelmente, a Bíblia não fala, ela se disfarçou, ela pegou um pano, ela se enrolou com panos, ela deu um jeito de sair de casa. E ela saiu. E o engraçado é que ela era muito fraca. Eu andei pesquisando alguns sintomas de quem tem problema. Alguns sintomas, provavelmente essa mulher tinha esse sintoma, era muito má. Uma pessoa que tem essa doença de fluxo hemorrágico é desnutrida. Constantemente ela tem falta de ar, cansaço extremo e excessivo, no abdômen, dor na pélvica, desmaios e depressão. Então esse era o quadro dessa mulher. Então imagina essa mulher, esse esqueleto humano, como eu gosto de dizer, esse esqueleto humano andando pela cidade, juntando força onde não tem, para poder ir atrás de uma solução desesperada. É um tal de Jesus de Nazaré que cura os outros aí. Ela vai atrás. E uma coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção, fugindo um pouco do assunto, essa mulher saiu de casa sem avisar a ninguém, possivelmente disfarçada ou coberta de um manto. E onde essa pessoa passava, com quem que essa pessoa tocasse, outras pessoas também ficavam imundas. Ficavam imundas, literalmente. Acontece hoje em dia também. Quantas e quantas pessoas que convivemos hoje, quantas e quantas pessoas que temos convívio, que temos contato, que levamos até a nossa casa, temos um nível de amizade considerável. E que essa pessoa é imunda aos olhos de Deus. E também nos faz ficar imundos também. Quantas pessoas convivemos e conhecemos e sabemos que ela é moralmente não muito correta, ou até mesmo sabendo que ela é toda desregrada, imunda, né, aos olhos de Deus, mas ainda assim mantemos contato. Estamos sendo imundos também por causa dessas pessoas. No versículo 28 diz assim: porque ela dizia no seu coração, se eu apenas tocar na sua roupa, eu serei curada. Eu estava pesquisando esse versículo no texto original. Esse versículo significa o seguinte, que ela estava andando na rua e ela estava falando para ela mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curada. Então ela estava andando pela cidade, pela rua, moribunda, cai, não cai, desfalecida, e falando: se eu apenas tocar na sua roupa, eu serei curada. Se eu apenas tocar na sua roupa, eu serei curada. Ela estava se incentivando, dando palavras para si mesma de incentivo. Não, agora vai funcionar. Agora vai dar certo. Agora vai funcionar. Agora vai dar certo. Como foi falado aqui mais cedo no 139, que foi lido no começo do culto. Deus fala, Deus nos conhece, Deus sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei, não tenho mínima noção. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me dizia que entrariam pessoas, ou pelo menos uma pessoa aqui, tristes, desanimadas, que precisariam e que precisam de um incentivo. Precisam de um incentivo. Se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia fala que ela toca nas vestes, toca na orla do manto de Jesus. Aí eu pensei, bom, se ela tocou no manto de Jesus, no pé de Jesus ali, mais ou menos ali, ela caiu. Ela caiu, não aguentou de fraqueza, ela caiu. Mas eu fui procurar também, pesquisar. E na verdade não foi bem no pé, não. Foi no manto de oração que Jesus tinha. Todo judeu tinha um manto de oração. Jesus também tinha. E nesse manto tinha pequenos cordões na borda do manto, que é conhecido como tzitzit. Esses cordões, quanto mais cordões tinha nesse manto de oração, mais justo, mais piedoso o judeu era. E esses mantos serviam para lembrar da lei dos judeus, da Torá, dos 10 mandamentos,
e para identificar também para outras pessoas que ele era um indivíduo separado, que ele era um indivíduo que vivia para Deus e somente para Deus. Então essa mulher, no ato de desespero, eu acredito que ela, lutando com as suas próprias forças, ela vai e toca nesse manto de oração, nessa corda, nesse tsi-tsi. E Jesus para a multidão, como o texto fala, quem me tocou? Aí um dos discípulos de Jesus, tem muita gente apertando, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Não, mas alguém me tocou, alguém tocou na minha roupa, porque de mim saiu poder. Esse poder significa dinamis, que vem da palavra dinamite. Então saiu poder mesmo, saiu um extrato poderoso de Jesus. Saiu um poder curativo, um poder curador da presença de Deus. E a Bíblia fala que essa mulher, com medo, temendo e tremendo, fala tudo o que aconteceu para Jesus. E Jesus fala: filha, vá em paz, a tua fé te salvou e ser curada deste mal. Jesus aqui está falando duas coisas. Minha filha, a sua fé te salvou. A Bíblia fala que no momento que ela toca em Jesus, o sangramento é estancado. Então subentende-se que ela estava sangrando naquele momento. Ela estava passando mal. Eu acredito, igual filme de ação, aquele filme tipo assim, meu Deus, se não for agora, não é nunca mais. Aquele filme que o ator principal tá ali, tipo Missão Impossível, se ele não agir, se ele não fizer o que ele tem que fazer, o negócio vai dar errado, vai perder tudo e tal. Eu imagino assim. Seriam as últimas forças dessa mulher. Se essa mulher não fosse dessa vez, ela morria ali. Eu imagino assim. E milagrosamente ela foi curada. Milagrosamente. Então Jesus fala para ela: você foi curada, a sua fé salvou, ou seja, você foi curada desse mal, desse sangramento que você estava tendo agora, você foi curada. Jesus fala outra coisa: ser curada desse mal. Jesus fala duas coisas: eu te curei, a sua fé curou a sua enfermidade agora, e você não terá mais problemas com essa enfermidade nunca mais. Vá em paz. Então Jesus estancou o sangramento naquela hora e curou a doença, que ela nunca mais teria essa doença. Em resumo, a história é essa. Então está fresco na sua memória, né, do sofrimento dessa mulher, o que essa mulher passou e de possíveis conjecturas. Jesus, dando-lhe a saúde, deu uma nova vida para essa mulher. Porque antigamente essa mulher não tinha vida mais. Ela não tinha vida, ela não tinha contato social, ela não saía para nada, ela não ia no McDonald's, ela não ia no Habib's, ela não ia no cinema, ela não ia na igreja, ela não ia em nenhum lugar, porque ela estava condenada no lugar, no seu cômodo de imundícia. Então quando Jesus cura ela, Jesus dá uma nova vida para ela. Aí ela pode sair, pode se divertir, pode tocar no seu filho, ou pode ter relações novamente com seu marido. Jesus dá uma nova vida para essa mulher. É o ponto que eu quero chegar, o seguinte: essa mulher do fluxo de sangue sou eu e você. Eu e você somos ou éramos essa mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Como a Bíblia fala, esse fluxo de sangue dessa mulher era a sua imundícia. E essa imundícia impedia dela ter vida social, dela ir à igreja, dela adorar a Deus. Então o nosso pecado, isso é a nossa imundícia. O nosso pecado. Mas essa mulher, ela sempre teve esse problema? Não. Ela começou a ter esse problema quando ela começou a menstruar. Começou a, como dizem por aí, virar mocinha. Então antes ela não tinha esse problema. Nós também não tínhamos. Quando éramos crianças, quando tínhamos a nossa fase da inocência, não tínhamos essa imundícia chamada pecado. A Bíblia fala em Mateus 21, 16, que da boca dos pequeninos e das crianças de peito sai o perfeito louvor. E em Mateus 19, 14 diz que deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque deles é o reino dos céus. Igual a Bia que de vez em quando corre aqui, né, no culto, né? Então a passagem dela está garantida. Enquanto ela brinca, ela grita, ela está oferecendo perfeito louvor a Deus. Então se Jesus vier, ela vai. Eu e você que tem que prestar atenção no culto. Eu e você que tem que seguir a Bíblia. Eu e você que tem que viver uma vida de oração. A passagem dela está garantida.
Então tínhamos um período de inocência, tínhamos um período de pureza. Mas quando o pecado nasce dentro de nós, nos tornamos imundos e afastados, somos afastados, colocados fora da presença de Deus e do convívio do seu reino. No Salmo 14, verso 3 diz assim: desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a partir do momento que o pecado brotou no meu coração e brotou no seu, somos imundos diante de Deus. Somos imundos. O Salmo diz, Salmo 14 diz, e Isaías 59, 2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Como o caso dessa mulher, ilustrado aqui, né, figurativamente por uma criança, batendo, perguntando pela mãe: mãe, cadê você? Mãe, me dá um abraço. Mãe, isso. Por mais que eu clame a Deus, por mais que eu chame Deus, por mais que eu peça a misericórdia a Deus, o meu pecado afasta de Deus. O meu pecado me faz separação do Altíssimo. Eu não tenho nada que chame a atenção de Deus. Nada. Nada. A palavra abominação, a gente viu que na escola dominical, significa um esgoto a céu aberto. Resumindo, né? A palavra abominação significa isso. É algo tão asqueroso que só o cheiro nos dá repulsa. Então os nossos pecados é abominável diante de Deus. E assim como essa mulher, tentamos nos curar dos nossos pecados. Tentamos nos ver livres da nossa imundícia. Procuramos os médicos. Que médicos são esses que procuramos? O trabalho, o entretenimento, os jogos, o sexo, uma vida irresponsável. Tentamos jogar para nós essas coisas para que o nosso pecado, a nossa pressão, a nossa culpa não seja latente à nossa consciência. Tentamos nos enganar trabalhando demais, nos divertimos demais, bebendo demais, nos drogando demais, vivendo uma vida totalmente devassa demais. Para quê? Para que a nossa consciência não nos acuse que somos devedores diante de Deus. Assim como essa mulher procurou médicos e os médicos não adiantaram de nada. Assim é o ser humano sem Deus, tentando buscar uma fuga sem a pessoa de Deus. Buscamos também religião. Não importa que tipo de religião seja. Pode ser religião evangélica, pode ser religião católica, pode ser religião espírita. Não importa a religião. Muitas pessoas procuram a religião para matar a voz do pecado que nos acusa dia e noite, noite e dia. E ainda assim não resolve. E por causa do nosso pecado, voltando um pouquinho, quanto mais buscamos liberdade nessas coisas, quanto mais buscamos ser livres, não, eu vou trabalhar demais, porque se eu trabalhar eu não penso na minha falha, eu não penso no meu erro, eu não penso no vazio que está dentro de mim. Não, eu vou beber demais, eu vou me prostituir demais, eu vou sair demais, eu vou viver uma vida totalmente desregrada diante de Deus, para que eu preencha esse vazio que está dentro de mim. Não, eu vou fazer isso, eu vou me drogar bastante, eu vou viver louco todo dia, o dia inteiro, para que esse vazio seja preenchido. E o vazio é preenchido, mas momentaneamente. Depois fica vazio de novo. Tem um escritor que falou o seguinte: o ser humano nasce com um vazio do tamanho de Deus. E é verdade. Assim como a mulher do fluxo de sangue, estamos destinados à solidão, o isolamento, dores e sofrimento, que são as consequências naturais de tudo isso que buscamos. Sexo, drogas e afins. Trabalho excessivo. Essas são as consequências. E espiritualmente, o que isso significa? O isolamento. Significa o inferno. O isolamento total da pessoa de Deus. O isolamento total de qualquer esperança. O isolamento total de coisa bonita. O isolamento total de qualquer esperança. Isolamento por causa da nossa imundícia. Isolamento total por causa do nosso pecado. Nossa, mas falando assim, nossa, ninguém vai para o céu. Falando desse jeito, ninguém vai. Mas tem uma maneira de ir para o céu. Eu descobri. Tem uma maneira de ir para o céu.
para que possamos ir para o céu, precisamos ser justificados. Isso a gente encontra lá em Romanos, o termo justificado. Mas o que a palavra justificado significa? A palavra justificado vem do termo, é um termo jurídico que significa que a pessoa não tem nada contra ela, que a pessoa não tem nenhum tipo de acusação, que não tem nada que depõe contra a pessoa. Isso é ser justificado. Então, eu posso ser salvo, então eu tenho que ser justificado. Nossa, que legal. Mas o que é justificado mesmo? É estar completamente sem culpa, de nada que está em mim ou que está em mim me acuse de erro. Olha que legal, mas como é que eu faço isso? É muito simples. É só você viver uma vida perfeita. Mas como assim? Uma vida perfeita sem pecado. É só você nascer e não pecar, desde o primeiro dia que você nasceu até o último dia da sua vida. É muito simples. Aí sim você é justificado. Mas não basta só apenas não pecar. É preciso também ter justiça dentro de cada um. Então eu acredito que cada um aqui, todos nasceram, obviamente, todos são nascidos, e ninguém nunca pecou, porque você está na igreja, porque quem está na igreja é santo. Então, se você está na igreja, então você escolheu porque você quer se afastar da sujeira do mundo, porque você sabe que o mundo não é como você, não é santo como você, não é separado como você e como eu. Então por isso que você veio à igreja, porque para você se manter limpo desde o momento que você nasceu e permanecer limpo até o último dia da sua vida. Isso que você está aqui. Eu acredito. Mas não somente isso também. E você vem para cá, ouve os pastores, ouve as pessoas ministrando, porque você quer que a justiça de Deus se manifeste na sua vida. Por isso que você está aqui terça-feira, feriado, você podia estar em qualquer outro lugar. Mas você está aqui porque para que a justiça de Deus entre dentro de você para que você possa ser justo. A palavra de Deus no livro de Salmo 24 diz assim, verso 3: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará diante do seu lugar santo? Ou seja, no céu. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então a Bíblia fala justamente isso. Você tem que ser perfeito. Mas como assim perfeito? Perfeito igual a Deus? Não. Perfeito é o seguinte, vamos supor que... Levanta aqui só um pouquinho. Vamos imaginar que o pastor Ederson é uma escultura. E um artista fez essa escultura, e fez mesmo. Uma escultura. Então quando um artista faz uma escultura, ele olha a obra toda e fala assim, não, eu acho que tem que arrumar aqui. Não, acho que tem que se eu ajeitar aqui fica melhor. Não, mas aqui, ficou aqui. Agora tá bom. Isso não é perfeito diante de Deus. Pode sentar, pastor. Obrigado, tá? Se alguém faz alguma coisa que precisa de ajustes, não é perfeito. O perfeito que a Bíblia fala é estar completo, que não precisa de nenhuma alteração, nem para melhor e nem para pior. É estar perfeito. É uma obra de arte. Essa cadeira, por exemplo. Eu fiz essa cadeira. Não preciso melhorar nada nela. Ela está perfeita. Nada do que eu faça vai melhorar o desempenho, a qualidade, a força dela. Nada que eu fizer vai melhorar. Essa cadeira é perfeita. Então, temos que ser sem pecado desde o primeiro momento que nascemos até o último dia que viveremos. E além disso, temos que ser perfeitos diante de Deus. Perfeitos ao ponto de não sermos discriminados, ser chamados a atenção em nenhum ponto. E também precisamos ser cheios de justiça. Aí sim, vamos para o céu. Quem que se encaixa nessa descrição? Com certeza, ninguém se encaixa. Ninguém se encaixa nesse modelo. Por isso, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que quando Adão pecou, houve uma distância muito grande entre Deus e Adão. Muito grande. E que só existia um jeito para que o homem fosse salvo. Através de Jesus Cristo. Porque Jesus cumpre todos esses preceitos aqui. Jesus viveu uma vida perfeita.
Jesus viveu uma vida que ele não pecou desde o primeiro dia até o seu último dia de vida. Ele não pecou. Jesus é moralmente perfeito. Ou seja, ninguém podia falar coisa alguma. Porque a palavra fala que Jesus falava com autoridade. E nenhum engano podia ser achado nele. Tanto que quando Jesus foi preso, as pessoas, o Sinédrio, teve dificuldade de acusar Jesus. Porque não houve nenhuma falha contra o Filho de Deus. Não houve. Tanto que a Bíblia fala lá em Mateus 27, se eu não me engano, que chamaram falsas testemunhas para acusar Jesus. E as mentiras deles não estavam colando, não estava dando certo. Porque não havia nenhuma culpa diante de Deus. Não havia. Não havia. Porque o seu comportamento era totalmente igual ao que ele pregava. A palavra fala que ele falava como autoridade, não como os fariseus e os saduceus. Jesus viveu uma vida perfeita. Perfeita. Se eu e você pudéssemos chegar para Jesus naquele momento, nada poderíamos falar do caráter dele. Nada poderíamos falar da sua integridade. Nada poderíamos falar da sua honestidade. Nada poderíamos falar da sua comunhão com Deus. Jesus Cristo, ele é o homem perfeito. Jesus, ele é o homem perfeito. Aleluia. Aleluia. A nossa única chance é Jesus. Nossa única chance é Jesus. Mas como é que eu faço isso? Em Romanos 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mas, irmão, acho que essa mensagem está um pouco errada. A gente está no culto de oração. Essa mensagem seria mais uma mensagem evangelística. Seria uma mensagem mais para quem estivesse visitando a igreja. Não seria para mim. Porque eu sou crente já há 10 anos, sou crente há 20, crente há 3. Essa mensagem não é para mim. A mulher do fluxo de sangue, ela era judia. Ela fazia parte do povo de Deus. Mas ainda assim ela estava imunda perante a sociedade, perante a lei. Será que você também não está imundo diante de Deus? Por favor, não se ofenda com... Eu sei que o termo é pesado, mas quando eu falo imundo, será que não tem alguma coisa contra na sua vida cristã que depõe contra ela diante de Deus? Será que tem alguma ação? Será que tem algum pecado que você tem nutrido, que você tem guardado? Aquele famoso pecado de estimação? Porque a Bíblia fala, que eu li aqui, que só aquele que for limpo de coração e limpo de mãos terá acesso ao trono de Deus. Ou seja, se eu pequei uma vez, isso já me desqualifica para o céu. Mas, irmão, eu peco todo dia. Eu peco todo dia, como é que faz? Então não vou para o céu? Vai. Se você crê que é um pecador, que você é um miserável pecador, que pelas suas mãos você não pode fazer nada, nada, nada. Nem se você morar na igreja a partir de hoje, viver até o último dia da sua vida, pregar todo dia, cantar todo dia, dar dízimo todo dia, ajudar o pobre todo dia, até você ficar miseravelmente pobre. Nada do que você fizer vai ajudar 1 milímetro diante da sua salvação. Nada. Porque a palavra fala que todos pecaram e todos estão longe da glória de Deus. Esse quadro se encaixa para todo aquele que não tem Jesus, que não aceitou Jesus e que não reconheceu o seu pecado diante de Deus. Em Efésios 2 diz assim, que ele nos vivificou estando nós mortos os nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus nos amou, nós estamos mortos dos nossos pecados. Seria até uma loucura eu perguntar se você já amou ou se você já sentiu vontade de estar perto de um defunto. Já sentiu essa vontade de estar perto de um defunto? Você vai no cemitério, que vontade de estar perto de um defunto morto. Você sente essa vontade? Não, né? Mas Jesus sentiu essa vontade.
A Bíblia fala que Jesus nos amou nós estando mortos nos nossos pecados. Nós não tínhamos nada para oferecer a Jesus de bom, nada. Jesus apenas nos amou, olhou para mim, olhou para você e amou a gente. Ponto. Por mais que você faça, Jesus, olha, eu vou na igreja. Jesus, eu oro. Jesus, eu faço isso. Eu participo da campanha do eu defendo a minha família, eu venho na igreja e tal. Ok. Mas lá em Isaías 55 fala que nossas ações, que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia é o seguinte: imagina um leproso no seu estado terminal. Aquele leproso com a pele putrefata, fedorento mesmo. E pega um pano e enrola o leproso. E deixa aquele pano ali uns 3 dias. Depois de 3 dias você arranca aquele pano. E quando você tira aquele pano, sai pedaços de carne podre, suja, fedorenta. Então, para Deus, as nossas obras é igual esse pedaço de pano. Sujo, podre, nojento, vontade de vomitar. Isso é trapo de imundícia. A nossa única salvação é Jesus. Única salvação. Quando eu chego para Ele, Jesus, eu creio que o Senhor é Deus e foi inocente, é inocente. E o Senhor pagou o preço para que eu não fosse rejeitado. O Senhor morreu no meu lugar para que eu não fosse lançado fora. O Senhor morreu no meu lugar para que eu não vivesse uma vida de isolamento diante do Senhor. O Senhor morreu no meu lugar para que eu tivesse comunhão contigo. Nada do que eu faça, Deus, nada do que eu faça vai chamar a sua atenção beneficamente. Nada do que eu faça chamará a sua atenção que atraia os teus olhos para mim. Nada do que eu faça vai chamar a atenção, foi só o meu filho, fez uma coisa boa. Nada. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como a mulher que não tinha nome, não tinha idade, não tinha nenhuma informação, esse versículo de João se aplica a gente. Todo aquele, homem, mulher, criança, velho, adulto, novo, branco, negro, pobre, rico. Todo aquele que crer em Jesus, que morreu no seu lugar para pagar os seus pecados, será salvo. Queria convidar você a fechar os seus olhos e pensar nessa mensagem que foi falada. Você se colocar diante de Deus como se fosse essa mulher suja, essa mulher imunda, porque todos nós éramos sujos e imundos diante de Deus. Por que eu falo éramos? Porque eu acredito que todos aqui reconheceram Jesus como seu Salvador, aceitaram o seu sacrifício, porque eu e você não merecíamos. Não merecíamos que um inocente morresse em nosso lugar, porque é isso que aconteceu. Para que eu e você fôssemos salvos, um inocente precisou morrer no meu lugar. Um inocente morreu no meu lugar, para que eu tivesse o privilégio de desfrutar a presença de Deus. E não somente aqui na igreja, não somente aqui na minha casa, não somente enquanto eu oro, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Passarão séculos e séculos e séculos. Eternidade e eternidade e eternidade. Sempre estaremos diante de Deus, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, livre de qualquer condenação. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque éramos, Deus, como essa mulher, Deus, imunda. Éramos como essa mulher, meu Deus, que nada nos atraía ao Senhor, Deus. O Senhor não se sentia atraído por nós. Pai, vivíamos no isolamento, vivíamos no lugar, Deus, onde buscávamos as nossas próprias soluções, Deus. Buscávamos a nossa solução do nosso pecado no jogo, na droga, na farra, na mulherada, Deus. Pai, na zombaria, meu Deus. Pai, buscávamos tanto na religião, o Espírito Santo buscava tantos modos, e nenhum desses modos era suficiente.
Mas até que um dia ouvimos falar de um tal de Jesus de Nazaré. Alguém falou de Jesus para nós. Alguém pregou Jesus para nós. Aí ouvimos e confiamos, Deus. Num ato desesperado, Deus, nos lançamos diante do Senhor. Tocamos na tua santidade, Deus. E fomos sarados, fomos curados, Deus, pelo teu poderoso nome, pelo teu poderoso sangue, Jesus. Fomos curados, fomos sarados. Hoje temos uma nova vida, Deus. Temos uma nova vida diante do Senhor. A tua palavra fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Ou seja, aquela imundícia, aquela vida de pecado, aquela vida de transgressão, aquela vida de erro, aquela vida que não glorificava em Deus em nada, aquela vida de tristeza, aquela vida de solidão, aquela vida de choro, não existe mais. Oh, Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela sua graça maravilhosa, Deus. Não merecíamos, mas muito obrigado pela sua graça. Limpa-nos, Deus, com o teu sangue maravilhoso, para que possamos continuar a ficar limpos diante da sua presença. Porque a qualquer momento, Deus, o Senhor vai tocar a sua trombeta. A qualquer momento o Senhor virá nos buscar, Deus. E precisamos estar limpos diante do Senhor. Oh, Deus, que essa palavra possa tocar no coração de cada um, Deus. Que cada um dos teus filhos, Espírito Santo, possa ruminar, Deus. Possa pensar essa palavra, Deus. Dia após dia, no seu comportamento, no seu cristianismo. Fala assim, meu Deus, será que eu estou sujo? Será que eu estou imundo diante do Senhor? Será que eu provoco náusea diante do Senhor? Será que o Senhor não chega perto de mim porque eu estou sujo? Será porque o Senhor não responde a minha oração porque eu estou sujo, Deus? Será por que nada de bom acontece comigo? Por que tudo que eu faço está errado, Deus? Por que será? É porque eu estou sujo? É porque eu estou imundo, Deus? Fala comigo. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a pureza do sangue de Jesus venha nos limpar, venha nos purificar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra, Deus. Continua falando conosco, Pai, no período de oração. Revela-nos, Deus, os teus mistérios. Continua falando conosco poderosamente, em nome de Jesus.